Olá galera, aqui estou eu na força da vontade para conversar com vocês hoje, para falar sobre um espaço de democracia que tem sido afetado bastante por conta de posições políticas partidárias no país. Isso tem me incomodado um pouco. Marilena Chaui, ela fala que a democracia é a única sociedade, o único regime político que considera o conflito legítimo. Hoje, vocês estão vendo ali a data de hoje, né? É muito provável que eu também tenha que ficar mexendo ali para que continue essa data, né? É uma apresentação de PDF. E hoje aconteceu diversas coisas que eu trouxe aqui pontuais para a gente falar sobre isso. Esse vídeo, ele inicia pela necessidade que a gente precisa estar se comunicando nesse espaço que é o YouTube, né? O YouTube, ele tem esse amor pela gente que faz a gente estar aqui conversando com vocês. Mas isso é importante. Hoje é 11 de maio de 2022 e aconteceu diversas coisas. Eu estava analisando o caso do Renato Freitas, lá de Curitiba, que hoje foi o processo de cassação dele, né? Um dos pontos que eu trouxe aqui para a gente discutir é que quando eu vejo aqui uma matéria, por exemplo, que está num jornal chamado Plural, em Curitiba, diz assim: 10 crimes que levaram à cassação de Renato Freitas. Negro, pobre, periférico, Renato Freitas acreditou que era possível lutar contra o racismo e a exclusão e sair impune, mas a Câmara nos mostra mais uma vez que isso é impossível, né? Eu não sei se esse jornal é o mesmo jornal que eu vi agora há pouco de um vídeo de um jornalista branco, que eu fiquei até assustado com o que ele falava, mas enfim. Ele diz na fala dele, o jornalista, de que o que o Renato fez é uma condição de moralidade, né? O Renato, ele, durante aquela morte que teve do Moise lá no Rio de Janeiro, ele se posicionou na cidade de Curitiba e ele entrou numa igreja que foi construída por homens negros, né? E quando ele entrou na igreja, rapidamente eu vi a filmagem, era um padre branco que o recepcionava, né? E agora esse processo todo que aconteceu lá atrás está dando o processo de cassação do Renato. Hoje teve essa votação, que foram 5 votos contra um voto de suposta revisão do caso e o outro sobre arquivamento, né? Arquivamento do caso. Curitiba é uma cidade onde as pessoas precisam ter cuidado para morar, né? Não por conta da cidade. A cidade nunca é o problema, né? O espaço zoneado, o espaço urbano, ele nunca é o problema. O problema são as pessoas que condicionam esse espaço de zoneamento urbano. E isso é um espaço provocante e agravante, porque faz eu me perguntar, beleza, o Renato é vereador, ele teve seus votos, teve seu direcionamento, mas eu fico me perguntando sobre a austeridade do processo, né? Existe um processo em andamento. Esse é um dos primeiros pontos, né, que eu trouxe para vocês. O segundo ponto foi o que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que até então é João Dória, né, é uma coisa só, está fazendo com a galera da Cracolândia. A Cracolândia é o cartão de visita da drogadição brasileira, e esse espaço de drogadição brasileira é sempre muito condicionado e formalizado a um espaço periférico, né, a um corpo negro, a toda essa condição de sociabilidade que muitas das vezes é redimida por acessos comuns, como a renda, o espaço familiar, como as condições de saúde pública, dentre outros fatores que a gente sabe que é sempre presente, né, na nossa existência brasileira. E o outro ponto foi os policiais lá no Morro do Alemão, aliás, lá no Morro do Alemão mesmo, que hoje o meu amigo René Silva, do Voz das Comunidades, ele colocou, né, para essa discussão, ele trouxe isso para essa discussão, de como pensar, de como estabilizar tudo isso. Foi um caos, né, que aconteceu, um caso muito intrigante. Claramente que aquela placa, acredito eu, que deveria estar sendo retirada por algum motivo, muito claro que não foi divulgado pela polícia, sendo assim ela de fato é o sujeito conflitante da situação. Que foi a condição de que naquele local tinha um memorial, né, das vítimas da chacina que teve, e essas vítimas receberam um memorial. Foram 12 pessoas mortas numa chacina, e os moradores, através de uma condição pública, né, pública particular, eles colocaram lá nesse espaço esse memorial.
O que está em jogo aqui são os vereadores que votaram a favor da cassação do Renato Freitas, os jornalistas que passam a informação sobre o caso Renato Freitas, a polícia, a instituição polícia, os policiais, né? Tanto na condição da Cracolândia quanto na condição do memorial da chacina, são o mesmo sujeito, é a condição de polícia, né? E além dessa condição de polícia, a gente começa a pensar no que Marilena Chaui costuma falar, de que a democracia, né, a democracia, fechar aspas, né, é o único regime político que considera o conflito legítimo, né? Eu tenho visto que, por exemplo, essa democracia que está em constante colapso no Brasil, ele tem um nome, é o neoliberalismo, né? A gente sabe que essa condição sócio-histórica que é arraigada nesse intrínseco mandamento humano, social e político brasileiro, vem de alguns anos e vem afetando muito, né? A história da democracia é um livro incrível, né? É uma condição incrível de que a gente pode pensar como Marilene Chaui, né, que ela propôs essa significação, né? Não é um fato óbvio, né, que para todos os seres humanos que eles são portadores de direito, nem que os direitos devem ser reconhecidos por todos. Alguns possuem direito, outros não. A Declaração de Direitos escreve o direito no contexto social e político, afirma a origem social e política e reconhecimento social e político de todos como dimensão de direitos universais. O que Marilena Chaui fala, ela fala na condição de espacionalidade, né? Muitas das pessoas, elas não sabem que o direito delas é resguardado por uma condição jurídica e não partidária, né, no país. E a partir desse olhar a gente pode entender que a formação dessa construção democrática, ela depende muito dos sujeitos, sabe? De quem faz parte disso tudo, quem que está ali, né? Quem que está reproduzindo esses acessos. São 3 pontos importantes que aconteceram nesse 11 de maio de 2022. Tiveram outros pontos também, como eu estava lendo aqui, em menos de 3 horas, 4 mulheres foram assassinadas em uma determinada cidade que eu faço essa busca, né, que é a cidade de Teresina, no Piauí, por conta de ou feminicídio direto, né, ou então por conta das relações com facções. Eu tenho pensado muito sobre essas relações e tenho me permeado ainda mais sobre como que essa justiça brasileira, se né, gente, na verdade, que a gente tem justiça brasileira. Eu acho que nesses últimos tempos o desacrédito dessa justiça brasileira tem feito ela deixar de existir, assim como o desacrédito também nas condições de polícia, né, da polícia, tem deixado elas a deixar de existir. Eu acredito muito de que esses 3 fatos que eu trouxe hoje para vocês podem modelar muito bem essa estrutura democrática, racial e estrutural brasileira na condição partidária e política, né? Existem setores muito importantes que a gente deve e merece discutir constantemente, e existem setores que devem ser denunciados, né? Nesse caso, é importante você saber quem são esses 5 vereadores que estão colocando em cassação o nome, né? O do Renato Freitas, o cargo, o mandato, toda uma estrutura que ele já traz ali por conta de ser um ator periférico. É importante também você saber como que esse andar, né, da situação lá do memorial da vítima da chacina lá, que a polícia derrubou. Tem um vídeo no Instagram, tá super bombando aí esse vídeo. E a Cracolândia, claramente. A Cracolândia é um espaço tênue onde a gente constrói não só um acesso de sociabilidade, mas também de culpa. A culpa é sim do Estado de São Paulo, a culpa é sim do governo de São Paulo, e a culpa é sim principalmente das secretarias responsáveis pela estruturação social dessas pessoas, né, que precisam de acesso, que necessitam de acesso. É muito mais amplo do que tudo isso, mas esse foi o meu boletim, o meu posicionamento e meu pensamento, né, sobre esse momento que o Brasil está vivendo nesse 11 de maio de 2022. Marilena Chaui deixa claro que é muito importante distinguir fundamentalmente o privilégio, que é sempre particular. Os privilégios, eles se opõem aos direitos, né? A democracia não pode confiar a um setor específico, ela determina a forma das relações sociais e de todas as instituições, né? A democracia é uma criação social de tal maneira que determina, dirige e controla o poder dos governantes. Quem é o governante da sua cidade? Quem é o governante do seu estado? Como que está esse monitoramento criado por você enquanto sujeito democrático permanecente desse território? É importante a gente saber como que funciona a estrutura de um país, senão a gente não sabe nem o que a gente fala. As formalidades democráticas, elas foram feitas para ser cumpridas, e o direito é um delas, né, resguardada pela Constituição de 1988.
Um forte abraço e compartilhe o vídeo.